Olá, meus amigos, vamos para mais um episódio do nosso podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse podcast tem falado muito conosco e eu tenho certeza que hoje uma chave gira, porque o assunto hoje é muito forte. A gente vai começar a entrar na metade do livro e a gente vai começar a falar sobre coisas bem profundas em relação à formação familiar. Retroceder para avançar, o quanto o passado e os padrões invisíveis da nossa família podem influenciar na nossa saúde emocional e como nós precisamos identificar isso e trabalhar isso para que a gente rompa com esses padrões, porque agora fazemos parte da família de Deus e como parte da família de Deus podemos viver com base nos valores e princípios da família de Deus. Senão nós acabamos repetindo padrões na nossa vida e vendo tanto doenças como comportamentos e mentalidade de casamento e tantas outras coisas sendo repetidos na nossa família. E aí nós vemos de geração em geração isso se arrastando e os pecados se acumulando e de repente temos padrões emocionais quebrados por conta disso. Vamos lá. Talvez uma das maiores ilusões da nossa vida espiritual seja a ideia de que seguir a Jesus seja apagar o passado. Muitos de nós fomos ensinados direta ou indiretamente que maturidade espiritual é sinônimo de não olhar para trás, que fé é esquecer, que cura é ignorar, que crescimento é seguir em frente, custe o que custar. Mas a espiritualidade emocionalmente saudável começa exatamente desmontando essa mentira. Deus não trabalha com negação, Deus trabalha com realidade. E a realidade é que todos nós fomos colocados por Deus em uma família específica, em uma cultura específica, em um tempo específico da história. E isso não foi um erro. A pergunta não é por que minha família é assim? A pergunta é o que Deus quer redimir em mim a partir da história que eu recebi. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o passado, sobre família, sobre padrões invisíveis e sobre o que significa biblicamente retroceder para avançar. Vamos lá? A espiritualidade que lida com a realidade. A espiritualidade emocionalmente saudável tem a ver com aceitar a realidade, não com passar a fantasiá-la. Fantasia é imaginar que podemos nos tornar pessoas maduras sem lidar com a nossa história. Fantasia é achar que basta amar a Jesus profundamente para que padrões familiares simplesmente desapareçam. Fantasia é pensar que discipulado acontece apenas no nível do comportamento externo. Deus nos desenvolveu dentro de sistemas familiares. E esses sistemas nos deram coisas boas, mas também nos entregaram muitas bagagens emocionais. Algumas famílias entregam bagagens leves, outras extremamente pesadas. E o problema não é ter bagagem, o problema é viver a vida inteira carregando algo que nunca foi examinado, e você não sabe nem o porquê está ali e para que serve, se você não pode jogar aquilo fora, se você não pode adquirir coisas novas. Aqui está uma verdade libertadora: você não escolheu a bagagem que você recebeu, mas você é responsável pelo que fará com ela. Deus não nos chama para negar a nossa história, Ele nos chama para redimi-la. O poder invisível dos sistemas familiares. Quando a Bíblia fala da família, ela não está falando apenas de pai, mãe e filhos. Ela fala de sistemas que atravessam gerações. 3, 4, às vezes 5 gerações. Padrões de comportamento, formas de lidar com conflitos, maneiras de expressar ou reprimir emoções, modelos de casamento, relações com a autoridade, relações com dinheiro, relações com Deus. E aqui está algo crucial: a maioria desses padrões não é ensinado com palavras, eles são ensinados com clima emocional. Você aprende na vivência da sua família o que você pode ou não pode sentir, quando você deve falar e quando você deve se calar, quando deve agradar e quando deve se defender. São as regras silenciosas, os padrões invisíveis, as amarras ocultas. Tudo isso antes mesmo de saber explicar.
Por isso é tão comum vermos pessoas profundamente comprometidas com a igreja, mas emocionalmente imaturas, espiritualmente fervorosas, mas presas em padrões relacionais destrutivos. E isso não é hipocrisia da parte delas, é na verdade uma falta de integridade emocional. Não está íntegro, ela está compartimentada, ela vive uma realidade no espírito e outra nas suas emoções. Bíblia, gerações e consequências. Quando Deus entrega os 10 mandamentos, ele diz algo que muitas vezes nos deixa desconfortáveis, que os pecados dos pais impactam os filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que sua misericórdia alcança 1000 gerações. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Isso não é uma ameaça, é uma descrição da realidade. Não se trata de uma punição mística, como eu estou amaldiçoando vocês. Não. São consequências relacionais. Os pecados vão afetar porque os comportamentos afetam. E é passado de geração em geração porque são os padrões aprendidos. Não se trata de uma maldição onde Deus está punindo o homem simplesmente. É o homem colhendo a consequência dos seus próprios pecados. E, infelizmente, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e até mesmo os filhos dos seus filhos, colhendo dessa colheita amarga, desse fruto amargo que o pecado foi trazendo para essa família. Então, existem consequências de pecado, consequências de erros, de escolhas erradas. E nós precisamos aprender a não só quebrar as maldições, como nós costumamos fazer com uma oração. Nós precisamos, de fato, assumir a responsabilidade por jogar a bagagem fora, lidando com padrões não tratados, que são transmitidos de geração em geração, feridas não curadas que são herdadas, silêncios que viram cultura. Veja Davi, pecado com Batseba não ficou isolado nele, a espada não se afastou da sua casa. Aí nós vemos esse pecado trazendo diversos problemas, como conflito entre irmãos, violência, abuso, caos familiar. Tudo isso porque a história vem sendo carregada. Não porque Deus castigou, mas porque decisões geram ambientes. A Bíblia não romantiza famílias, ela expõe as realidades. Por que retroceder é tão difícil? Retroceder para avançar é difícil porque dói. Olhar para o passado expõe perdas, injustiças, ausências, feridas não reconhecidas, e muitos de nós aprendemos que sentir dor é fraqueza, que falar do passado é falta de fé, que revisitar a história é ingratidão, mas isso é falso. Ignorar o passado não o enfraquece, ignorar o passado o fortalece. O que não é trazido para a luz continua governando em silêncio. O que você não traz para o consciente vai acabar governando a sua vida inconscientemente. Por isso, tantas pessoas vivem repetindo ciclos que juraram nunca repetir. Você fala assim, eu nunca vou ser como meu pai, eu nunca vou ser como a minha mãe, mas, de repente, por não olhar para dentro e permitir que o evangelho vá até as partes mais profundas do seu ser e molde, de fato, as suas crenças mais profundas, você acaba vivendo exatamente o mesmo padrão. Por isso, tantos casamentos reproduzem dinâmicas que prometeram evitar. Você diz que nunca seria como o casamento dos seus pais, mas de repente está aí, na mesma frieza, na mesma dinâmica, no mesmo tratamento, com as mesmas discussões. Por isso, tantos líderes espirituais desmoronam emocionalmente. Por quê? Não porque faltou oração, mas porque tem faltado uma vida de integração espírito, alma e corpo, onde eu olho de fato para as questões do passado e me torno inteiro diante da cruz. Porque Jesus veio para nos resgatar, ele veio para resolver o nosso passado e nos ajudar a liberar o nosso futuro. Uma verdade libertadora. Aqui está uma verdade que muda tudo. Olhar para o passado não significa ficar preso a ele. Significa não ser mais governado por ele. Retroceder para avançar é um ato de coragem espiritual. É dizer, isso aqui eu de fato recebi da minha família. Isso aqui de fato me marcou. Isso de fato me moldou. Mas não precisa me definir a partir daqui. É exatamente aqui que o discipulado cristão começa a ficar profundo de verdade. Não no quanto você faz para Deus, mas no quanto você permite que Deus transforme quem você é.
Talvez, enquanto você ouve esse episódio, algumas coisas estejam vindo à sua memória, e glória a Deus por isso. Eu oro para que o Espírito Santo, de fato, traga essas situações à tua memória e te ajude a escavar o mais profundo e a perceber o que no seu comportamento, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, tem sido uma repetição de padrão familiar. Que Ele abra os seus olhos para você perceber quais pecados você tem levado para a sua geração e quais você precisa se arrepender. Situações, padrões, reações, silêncios, relação com o dinheiro, com o casamento e todas as coisas que você precisa analisar, inclusive a forma como se relaciona com Deus e que se relaciona com as pessoas. Não fuja disso. Deus não está te acusando, Ele está te convidando. No próximo episódio, nós vamos dar um passo ainda mais prático. Vamos falar sobre mandamentos invisíveis da família. As regras não ditas que governam decisões, relacionamentos e emoções até hoje. Porque só conseguimos mudar aquilo que conseguimos nomear. E só conseguimos avançar quando temos a coragem de retroceder. Eu quero orar com você e amanhã, no final do próximo episódio, nós vamos orar de uma forma bem profunda em relação aos padrões familiares. Combinado? Jesus, eu oro para que o Senhor, nesse dia e até amanhã, venha trazendo à tona situações que precisam ser resolvidas, perdoadas, liberadas, questões em relação à família que nós precisamos romper. Porque o Senhor é um Deus de gerações e é um Deus de família. E eu creio que o Senhor deseja nos fazer romper limites e padrões que a nossa família nos legou. Nos ajude, Senhor, a abraçar as heranças benditas, mas nos ajude também a abrir mão das heranças malditas, daquilo que o Senhor não desenhou para nós, daquilo que não é o teu plano para nós. Abre os nossos olhos espirituais e nos torna sensíveis no dia de hoje, para perceber aquilo que o Senhor está falando conosco e como o Senhor deseja liberar a graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu oro, Senhor, para que a luz do Senhor se manifeste de maneira grandiosa sobre cada família e declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Que você tenha um ótimo dia com o Senhor te ajudando a vasculhar a história da sua casa a fim de encontrar os padrões que precisam de fato ser abandonados nessa estação. Deus abençoe você. Quero ressaltar que seria muito bom que todos vocês estivessem lendo o livro ou ouvindo o audiobook. Então faça isso. Se você conseguir ouvir o audiobook ou ler o livro, se você conseguir comprar ou comprar no Kindle ou procurar se tem um PDF, você pode fazer isso. O importante é que você realmente mergulhe no conteúdo do livro. Se você quiser, eu tenho um link aqui disponível para você poder aproveitar e aprofundar essa leitura, ok? Se você quiser comprar de outra forma, você é livre para fazer isso. Meu desejo não é vender livros para vocês simplesmente. Meu desejo é que vocês alcancem a plenitude de Deus através dessas leituras, desses conteúdos, desses podcasts e desse desafio. Deus abençoe vocês, um grande abraço e valeu!